Capítulo 92. O problema econômico. Vossa ciência econômica, com base em sua premissa hedonística, acredita justificar-se ao afirmar, como se partisse de um originário princípio de justiça, que existe um tipo abstrato de homo economicus, supondo que um aspecto possa ser isolado do outro e que cada fenômeno não esteja vinculado a todos os fenômenos na lei universal. Vossas ciências sociais baseiam-se confortavelmente em qualquer mentira cômoda. Melhor seria enfrentardes a verdade e dizer que quase sempre o homem, não apenas como uma hipótese econômica, mas também na realidade, é um perfeito hedonista, como consequência da aplicação da sua natureza egoísta no campo dos negócios. Dizer que aquele dou para que tu dês não é um equilíbrio de direitos, mas sim uma avaliação de forças para um mútuo estrangulamento. Declarai a impotência da maioria para compreender uma aproximação, ainda que mínima, do amor evangélico, admitindo que o homem é uma fera envernizada de civilização, e tereis, então, as bases reais do fenômeno econômico. Reconhecei também que a ciência cujo campo estuda este fenômeno é a codificação do egoísmo, o instinto mais desagregador do complexo social. A premissa hedonística é, por excelência, um princípio anticolaboracionista, constituindo um fator desagregante que o edifício econômico carrega consigo como insanável vício de origem e que sempre reaparece nos momentos de crise. Egoísmo de capital, egoísmo de trabalho, egoísmo de produtor e egoísmo de consumidor, egoísmo individual, de classe e de nação, com seus sistemas protecionistas, coalizão e organização de egoísmos, mas sempre egoísmo. Lançam-se então no livre regime de trocas as mercadorias, a riqueza e o trabalho, que são atraídos ou subjugados por essa grande força, embora ela seja ilógica e se oponha às supremas exigências das ascensões humanas. No entanto, a meta inderrogável é ascender, meta que constitui a elevada ética à qual todas as funções sociais devem se subordinar como finalidade única da evolução. Mas, pelo contrário, o egoísmo é o germe da destruição, significando luta, atrito e dispersão. É um enorme fardo a ser arrastado, que, sendo o ponto fraco do mecanismo, o torna imperfeito e ameaça o seu funcionamento, fazendo-o avançar como um cego entre choques e reações. Para quantas dores haveria fácil remédio se cada um amasse ao próximo como a si mesmo? O fenômeno econômico, apesar de ser expressão da lei do menor esforço, assume sempre a forma de coação. O equilíbrio entre oferta e procura resulta de uma luta na qual a oferta de uma mercadoria é apenas a exigência de um preço, sendo tudo movido pela própria necessidade e não pela consciência das necessidades recíprocas. Trata-se de um sistema cheio de atritos, sobrecarregado pelo peso do egoísmo e apoiado num frágil equilíbrio de forças antagônicas
que intentam se eliminar. Não era possível deixar de encontrar, mesmo neste campo, outra manifestação da lei universal e de constatar novamente seus equilíbrios. Assim, diante do princípio do dou para que dês, sob o regime da procura e da oferta, o egoísmo caminha triunfante, seguindo a lei do menor esforço em direção a equilíbrios móveis, porém matematicamente exatos, os quais, embora possam ser calculados por vós, conservam sempre a marca de sua premissa original, o egoísmo demolidor. O instinto hedonista, em sua inconsciência de todos os outros valores sociais, caminha pisando em todos eles, contanto que se realize a si mesmo. Trata-se de uma força primitiva e brutal, que, embora seja em vosso nível um impulso de criação, também constitui princípio de destruição, pelo qual sofreis infinitas crises e reveses. Mas a evolução, que é fenômeno universal, tinha de funcionar também neste campo, através da gradual eliminação do princípio hedonístico, com cerceamentos, limitações e elevações progressivas, até abranger em seu âmbito os interesses de ordem geral. Encontramos por toda a parte o mesmo processo ascensional, pelo qual a força tende à justiça, o egoísmo ao altruísmo, a guerra à paz, o mal ao bem. Na evolução, não se pode isolar um campo do outro. Todos os fenômenos sociais devem ser concebidos e fundidos numa ética superior. O conceito hedonístico, colocado como base das ciências econômicas, é filho do agnosticismo de outros tempos, já agora superados. Se, num primeiro momento, o perfeito equilíbrio da balança do dou para que tu dês é o máximo de justiça que a psicologia das permutas pode conter, nos momentos superiores, o progresso impõe a introdução do fator moral no fenômeno econômico em proporção cada vez maior. Para esse resultado, tal como na evolução do egoísmo, sereis conduzidos pelo mesmo cálculo utilitário no qual se exprime a lei do menor esforço, pois a luta é repleta de atritos, que implicam uma enorme dispersão de energia, sendo, portanto, vantagem suprimi-los. A riqueza em vosso mundo atual raramente segue a estrada do bem. Não é um meio para conquistas mais altas, e sim um fim para gozos que premiam as aptidões mais predatórias e antissociais. Atenção, porém, porque essa psicologia é supremamente demolidora, mesmo no campo do utilitarismo individual, no sentido de inconsciência coletiva, oposto ao do colaboracionismo, no sentido de consciência coletiva. Quando um fenômeno nasce envenenado por impulsos negativos, esses mesmos impulsos, indestrutíveis como todas as forças, acompanham-no e o corroem até a sua destruição. Quando um ato, no momento decisivo do nascimento, está infeccionado pelo germe da desonestidade, ele se arrastará como um enfermo, corroído por dentro, até que a desagregação interna o resolva por meio da morte.
Eis porque o vosso mundo econômico, apoiado sobre esses equilíbrios instáveis e fictícios, está cheio de crises inevitáveis, sem remédio. A solução não se encontra na criação de uma massa de irresponsáveis que nada possuam, sustentados pelo Estado, mas sim na criação de uma sociedade de responsáveis, que saiba manejar conscientemente a grande força econômica. Não proponho uma mutilação, mas sim um aumento de consciência, de poder, de liberdade, de confiança, de responsabilidade. O homem não deve anular, mas sim aprender a manejar as forças da vida. Deve correr livremente o risco de errar para que, ao sofrer as consequências, possa se corrigir. Deve bater a cabeça para aprender a não bater mais a cabeça. À força de crises derrocadas e desastres financeiros, ele aprenderá que o negócio mais estável, mais sábio e mais lucrativo é a honestidade, que a posição mais utilitária é aquela na qual se leva em conta o interesse de todos, fundindo-se no organismo coletivo econômico, ao invés de se isolar dele. Estas são as leis da vida e não utopias. Na direção desta renovação só pode estar o órgão máximo da consciência coletiva, o Estado. Compete à autoridade central do Estado, como personificação integral da ética humana, inocular no fenômeno econômico doses cada vez mais enérgicas do fator moral, estabelecendo constrições e correções que purifiquem a atividade econômica e a riqueza, para canalizá-las em direção a objetivos mais elevados. Compete ao Estado intervir e corrigir, introduzindo um mínimo ético cada vez mais elevado no fenômeno econômico, dirigindo interna e externamente o árduo equilíbrio das permutas para um regime de colaboração, que não é apenas compensação, mas sim unificação de egoísmos. Não é apenas coordenação, mas sim fusão num organismo econômico universal. Cabe ao Estado estabelecer uma ciência econômica que, de modo diferente da atual, tenha consciência da lei, em vez de apenas suportá-la. Uma ciência econômica que deve se erguer sobre bases colaboracionistas e não hedonísticas. Numa sociedade mais adiantada, a fase ética e utilitária é dada pela cooperação, sendo essa a revolução econômica fundamental que vossa atual maturação biológica exige neste campo. Contudo, os sistemas que odiernamente dominam no mundo levam a uma seleção às avessas, onde vence o mais astuto e desonesto, e não o honesto, que é eliminado. A sociedade não exalta o homem que dá, porque ele fica pobre, mas sim o homem que se apodera e acumula, porque esse fica rico. No entanto, o primeiro dá aos outros o que é seu, e o segundo tira para si o que é dos outros. Quem toma para si somente poderá se justificar realizando a sua função de conservar e fecundar a riqueza com o seu trabalho.
Em vosso mundo, os melhores estão ocultos, porque, sendo sensíveis e modestos, estão endereçados para outras metas, não tendo as qualidades agressivas que condicionam o sucesso, enquanto os ambiciosos, ao invés, sendo ávidos e sem escrúpulos, sabem pisotear tudo para conseguir vencer. O que brilha em vosso mundo raramente coincide com os valores intrínsecos. O triunfo econômico muito rápido só pode significar ausência de honestidade. Ainda vos moveis no nível da força econômica, com base no princípio hedonístico, e não no nível da justiça econômica, com base no colaboracionismo. Qualquer crise no regime hedonístico tem que descer até o fundo, só podendo parar por saturação, sendo que seu reerguimento apenas ocorre por uma reação natural do próprio fenômeno, depois de haver sido esgotado o impulso, pois tal sistema não possui as capacidades compensadoras do regime colaboracionista. Em vosso mundo não há proporção entre trabalho e lucro. O furto é autorizado na especulação. Os parasitismos são inevitáveis como consequência direta da premissa hedonística. O princípio do dou para que tu dês gera uma luta para tirar o máximo e dar o mínimo. Não só constitui o precedente da luta, mas também implica toda a psicologia do furto, maculando todo o mundo econômico e fazendo brilhar nele o egoísmo em lugar da justiça. Se o ponto de partida é a motivação hedonística, a vontade estará toda voltada para a exclusiva vantagem individual, à qual só se renuncia quando se é constrangido pela vontade alheia, que está voltada para outra vantagem individual. Sendo apenas um desejo de dinheiro oculto totalmente pela mentira, vossa oferta não visa o interesse do consumidor, mas sim o egoísmo do produtor. Eis a razão pela qual vosso edifício econômico é torturado e desgastado por esse constante atrito da exploração, que destrói a segurança e a confiança, onde se apoiam as bases desse edifício. Por isso, o mundo econômico não é um organismo de justiça, mas sim um campo de impiedosas competições. Não existe proporção entre valor e preço. Na maioria das vezes, o preço não corresponde ao custo da produção, mas sim à maior ou menor capacidade que o preço possui para resistir ao peso da exploração. É verdade, porém, que o esfaimado poder da procura gera imediatamente a superprodução e se equilibra com a oferta. Mas esse equilíbrio espontâneo é com frequência ultrapassado pelo desequilíbrio originário do egoísmo, sempre pronto para reassumir a vantagem tão logo possa. Além disso, não há quem deixe de ver que o aumento de preço, com base no simples fato de uma procura intensa e uma oferta escassa, esteja distante da justiça, especialmente quando o consumidor se acha em condição de necessidade e a penúria seja causada pela assambarcação. Os bens na terra não seguem o caminho da necessidade. A riqueza é atraída pela riqueza
e foge da pobreza, constituindo frequentemente um mal na vida social, ao invés de uma ajuda. A psicologia hedonística carreia o dinheiro para onde ele não serve, afastando-o de onde poderia aliviar uma dor ou proteger uma vida. Todos fogem do fraco e do vencido, que tão logo manifeste fraqueza, vê tudo correr no sentido de agravá-la e de empurrá-lo para o abismo da ruína. Para vós, a necessidade do próprio semelhante constitui um valor econômico nulo, enquanto tem grande valor a confiança inspirada por uma sólida riqueza, razão pela qual essa riqueza dificilmente constitui um meio de vida e de melhoria, que deveria ser a sua principal função, para se transformar até, por vezes, em meio de opressão, absorvendo e destruindo a vida, em vez de fecundá-la e soerguê-la. Essa hipertrofia do egoísmo constitui o mal que onera e ameaça o vosso mundo econômico. É ilógica e prejudicial essa canalização que conduz a riqueza para a riqueza, ao invés de conduzi-la para a pobreza. Essa ânsia levada ao ponto de agigantar desigualdades, que são a base dos desequilíbrios sociais e morais. Essa tendência à concentração, quando a saúde está na descentralização. Em vosso mundo não existe acordo entre capital e trabalho. Esses dois extremos do campo econômico deveriam se estender as mãos como irmãos. Torna-se inútil a imposição de leis e sistemas, pois o capital está contaminado em suas origens pela desonestidade, a qual o tornará infecundo. Cada remédio e cada controle ficam apenas na superfície, pois na alma não existe a consciência da função social do capital, que, embora seja a destilação do produto do trabalho, torna-se então um meio de opressão. Para superar os conflitos que oneram a humanidade neste campo, é necessário também superar a inconsciência egoísta, elevando-a até a consciência colaboracionista. Os dois polos, capital e trabalho, como todos os contrários, são complementares, existindo para se completarem, porque cada um deles sozinho não se sustenta. São feitos para se unirem e se fecundarem mutuamente, numa corrente de permutas contínuas, que devem ser também amplexos de espíritos. Somente na união das duas forças podem se combinar praticamente os impulsos da balança econômica. A única razão substancial que justifica vossas lutas é o fato de que elas constituem um meio para chegar à compreensão, porquanto neste campo, assim como em qualquer outro, a evolução é irrefreável. Final do capítulo 92.